Você sabe o que é a lei dos senos e como utilizá-lo? Pois é, essa nossa aula de hoje é justamente sobre essa lei. Então vem aqui comigo. Olá pessoal, sou o professor Sena do canal Senamate. Hoje nós iremos definir a lei dos senos e fazer aplicações, tá bom? Exercícios. Mas antes, se inscreva no canal, acione o sininho, que é para você receber as atualizações, ok? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula sobre a lei dos senos. É o seguinte, pessoal, eu coloquei aqui uma teoriazinha sobre essa lei que diz o seguinte: lei dos senos determina que num triângulo qualquer, a relação do seno de um ângulo é sempre proporcional à medida do lado oposto a este ângulo. Pessoal, preste bastante atenção. Quando é que eu uso a lei dos senos? Quando eu tenho dois ângulos ou mais, ou seja, dois ou três ângulos, né? Porque o triângulo só tem no máximo aí três ângulos. Então, se você vê que tem dois ângulos ou três ângulos, já dá para fazer pela lei do seno o cálculo, tá bom? Então, a primeira coisa que eu digo a vocês é isso aí. Para utilizar a lei do seno, eu tenho que ter no mínimo dois ângulos para poder fazer o seu cálculo, tá bom? Mas veja o que foi que a teoria disse. Que o seu lado ele deve ser dividido pelo seu ângulo oposto. Ou seja, eu vou pegar aqui o lado BC e vou dividir pelo seno do ângulo alfa. Tá? Olha aqui, que ele será, como ele falou que é proporcional, é igual, né? Então, que será igual ao lado AC dividido pelo seno do seu beta, que será igual ao lado AB dividido pelo seno de θ. Tá aqui. Agora perceba que esse triângulo qualquer, ele está numa circunferência de raio R, tá? Então toda essa igualdade aqui, ela obedece uma proporcionalidade, ou seja, essa constantezinha aqui, 2R, tá bom? Então, você pega, o lado A, a medida, vamos pegar esse aqui, a medida A dividido pelo seno de alfa, que é igual à medida B, que é dividido pelo seno de beta, que é igual à medida do lado C, que é dividido pelo ângulo θ, tudo isso aí igual ao dobro do raio da circunferência na qual ele está inscrito. Tudo bem? Então, pessoal, agora vamos para a prática. Vamos pegar aqui um exercício, um exemplo, né? Então vamos lá. No triângulo abaixo, encontre o valor da medida x do lado BC. É o seguinte, pessoal. Eu tenho aqui a medida x, mas eu também tenho seu ângulo oposto. Então, vamos usar aqui a lei dos senos, né? X dividido pelo seno de 60, como 8 dividido pelo seno de 45. Nós iremos usar essa lei aqui, tá? Então, o lado dividido pelo seno do seu ângulo oposto, ou seja, 8 dividido pelo seno de 45 e x dividido pelo seno de 60. Tá aqui, armado, tá bom? Vou fazer aqui cruzado, né? O meio pelos extremos. Vou pegar esse x vezes o seno de 45 e 8 vezes o seno de 60. Tá aqui, Agora vamos usar a tabela do ângulo notável para descobrir quem é o seno de 45 e quem é o seno de 60. Dessa forma aqui, Quem é o seno de 45? Tá aqui, pessoal, raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar aqui, x vezes o seno de 45, ou seja, x vezes a raiz de 2 sobre 2, que é igual a 8 vezes o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2, que vai ficar 8 vezes a raiz de 3 sobre 2, dessa forma aqui. Agora perceba o seguinte, nós temos denominador igual aqui, 2 e 2, eu posso cortar desde que esteja diante de um produto em uma igualdade, isso pode acontecer. Então vamos cortar o 2 aqui com o 2 daqui, tá? Fazendo isso, o que sobra para mim é a raiz de 2 vezes x e 8 raiz de 3, tá? Desta forma aqui. Agora eu vou pegar essa raiz de 2 e vou passar dividindo, tá? Perceba, aqui, raiz de 2 é uma raiz quadrada, é uma racional, né? Tá dividindo, não pode. Ele tem que sair daqui do denominador. Então eu vou multiplicar ele repetindo duas vezes, né? Tá aqui, Então vai ficar assim, 8 raiz de 3 vezes a raiz de 2 dá 8 raiz de 6. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá raiz de 4, sendo que a raiz de 4, pessoal, é 2. Então vai ficar 8 raiz de 6 dividido por 2 aqui, Agora observe o seguinte, eu posso dividir o 8 por 2. Então vai ficar 4 raiz de 6 o valor de x, né? A medida BC. Percebeu como é bem simples? Vamos fazer agora mais, vamos fazer uma questão agora de vestibular, do topógrafo, que diz o seguinte: um topógrafo pretende medir a distância entre dois pontos A e B, situados às margens opostas de um rio. Para isso, ele escolheu um ponto C e nas margens que está e mediu os ângulos ACB e CAB, encontrando, respectivamente, 60 e 75 graus.
Mediu também o lado AC, que encontrou 16 metros. Respeitando essas condições, podemos afirmar que os lados AB em metros têm medida aproximada de... Então vamos lá. É o seguinte, pessoal, ele deu para mim esse ângulo A e deu o ângulo C, que é de 75 e de 60. Também ele forneceu para a gente a medida de A até C, que é 16 metros. Mas o que ele está pedindo aqui, ó, é a medida do lado AB. Ele está pedindo aqui, ó, que eu vou chamar de X, tá? Agora perceba, para usar a lei do seno, eu tenho que ter o lado e o seu ângulo oposto. Aqui eu tenho, ó, vai ficar X dividido pelo seno de 60. Porém, a medida aqui 16, eu não tenho o seu ângulo oposto. Mas dá para achar. Lembra que eu disse a vocês que a soma de três ângulos de um triângulo é igual a 180? Se eu tenho 75 e 60, é só tirar de 180 e o que sobrar é o ângulo B. Desta forma aqui, ó, 180 menos 60 menos 75 vai dar 45 graus, que é o ângulo B, que é o ângulo oposto a 16. Aí agora ficou melhor para mim, tá? Eu vou pegar o X e dividir pelo seno de 60 e vou pegar o 16 e dividir pelo seno de 45, dessa forma aqui. Vamos cruzar novamente, X vezes o seno de 45, está aqui, e 16 vezes o seno de 60 está aqui. Vamos lá para a tabela do ângulos notáveis, né? Está aqui, ó. Pessoal, X vezes o seno de 45 está aqui, ó. Seno de 45, a raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar X vezes o seno, olha, X vezes a raiz de 2 sobre 2, que é igual a 16 vezes o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá? 45, raiz de 2 sobre 2. 160, raiz de 3 sobre 2. Pessoal, posso cortar esse 2 com esse 2 aqui. Vai sobrar para mim raiz de 2x, que é igual a, ó, cortei os 2, que é igual a 16 raiz de 3. Vou passar essa raiz de 2 de novo dividindo e vou racionalizar. Olha ele aqui, ó. 16 raiz de 3 vezes 3 vezes 2 dá 16 raiz de 6. Tá aqui. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá raiz de 4. Aonde a raiz de 4 é 2. Então vai ficar 16 raiz de 6 dividido por 2. Se eu dividir esse 16 por 2 dá 8, ou seja, x é igual a 8 raiz de 6 metros. Pessoal, nós estamos falando aí da letra A, da alternativa A, ok? Vamos agora para a nossa penúltima questão da lei dos senos. Aqui, ó, da PUC, outra questão de vestibular. No triângulo da figura abaixo, alfa é 30, ou seja, aqui é 30. Beta é 15, então aqui é 15. E AC é igual a 16 raiz de 2, ou seja, essa medida da base aqui, 16 não, 15, né? 15 raiz de 2. A medida BC é... Tá aqui o desenho, ele deu alfa, deu beta, deu a base que é 15 raiz de 2, ele quer a medida BC que eu chamei de x, tá? Perceba o seguinte, o ângulo oposto a x é 30, mas ele não tem aqui o ângulo oposto a 15 raiz de 2. Então eu vou usar o mesmo processo da questão anterior. Vou tirar de 180 o 30 e o 15, e o que sobrar é o ângulo B. Olha ele aqui, ó. 180 menos 30 menos 15 dá 135. Então, o ângulo B é 135, tudo bem? Vamos agora jogar na fórmula. É o seguinte, x dividido pelo seno de 30 é igual a 15 raiz de 2 dividido pelo seno de 135. Olha ele aqui. Vamos cruzar novamente. X vezes o seno de 135, tá aqui. 15 raiz de 2 vezes o seno de 30. Vamos novamente para a nossa tabela, tá? Olha aqui, ó. Pessoal, se ligue aqui. A seno, aqui na tabela dos ângulos notáveis não tem 135. Pessoal, passou de 90, vamos fazer aquela subtração novamente utilizando aí o 180. 180 tirando 135 dá 45. Tem ali na tabela. Então, o seno de 135 é o mesmo valor que o seno de 45, ok? Então, o seno de 135 aqui é raiz de 2 sobre 2. Vai ficar x vezes, né, raiz de 2 sobre 2. O de 30 é 1 sobre 2, está aqui, ó. Então, fica dessa forma. Seno de 135 é o mesmo de 45, raiz de 2 sobre 2. O seno de 30 é 1 sobre 2, beleza? Novamente, pessoal, ó, eu vou cortar esse 2 com esse 2 e essa raiz com essa raiz, porque aqui é a igualdade, ó, né? Posso cortá-lo, então, cortando aqui, ó. O que sobrou para mim foi x igual a 15. Nós estamos falando aí da alternativa D. Tudo bem? Agora vamos para a última questão aí da lei dos senos, né? Olha aqui, ó, Universidade Federal. Vamos para ele aí. Uma praça circular de raio R foi construída a partir da planta a seguir. Aí aqui está a figura. Os segmentos AB, BC e AC simbolizam ciclovias construídas no interior da praça, sendo que AB é igual a 80 metros,
De acordo com a planta e as informações dadas, é correto afirmar que a medida de R, lembre que esse R aqui, pessoal, é o raio, tá? É igual a... Então, vamos lá. Tá aqui a figura. Ele já deu esse ângulo C, que é 60. A medida AB, ele falou que era aí 80 metros, tá? E ele quer saber o raio, que vai do centro para a borda, para o comprimento aqui da circunferência, né? Esse é o raio. Lembra que eu tinha dado para vocês, né? A proporção, né? Uma fração que é igual ao dobro do seu raio, ou ele aqui, ó. Lembra dessa fórmula? Pronto, eu vou pegar essa daqui, a medida que é de 80 sobre o seno de 60, igual ao dobro do R, porque ele quer saber justamente esse R aqui, tá bom? Vai ficar dessa forma aqui, ó. O A é 80, tá aqui. Quem é o seno oposto a A? É 60, então seno de 60 igual ao dobro de R. Pessoal, vou cruzar novamente, tá? Agora perceba, vou pegar o 2R vezes 60, que é igual a 80, tá? Tá aqui, ó. O seno de 60, pessoal, na nossa tabela, é a raiz de 3 sobre 2, tá aqui, tá? Então, vou substituir aqui, tá bom? Vai ficar 80 igual a 2R vezes a raiz de 2 sobre 2. Perceba o seguinte, eu posso dividir esse 2 por esse 2. Se eu faço isso, pessoal, o que é que sobra para mim? Raiz de 3R igual a 80, tudo bem? Vou passar a raiz de 3 dividindo, tá aqui, ó. Racionalizar de novo, pois essa raiz não pode ficar no denominador. Repete ele 2 vezes multiplicando, tudo bem? Então vai ficar 80 vezes a raiz de 3 dá 80 raiz de 3, tá aqui. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá raiz de 9, mais a raiz de 9 é 3, né? Tá aqui. Então nós estamos falando aí, pessoal, da alternativa B de bola, ok? É isso aí, pessoal. Essa aí é a lei do seno. Vimos a aplicação, vimos a parte conceitual, tá bom? Mas antes de encerrar nossa aula, não se esqueça, né? Se inscreva no canal, acione o sininho para receber as atualizações, tá ok? E até a próxima aula.